Hoje, o nosso mergulho vai se debruçar sobre uma obra que, olha, propõe uma mudança bem radical na forma como a humanidade lida com a dor. Com certeza, é uma perspectiva que vira chave, né? Totalmente. O material fonte da nossa análise de hoje é o famoso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Que foi codificado pelo educador francês Allan Kardec lá no século XIX. Aham. Exato. E o nosso foco hoje vai ser quase cirúrgico. A gente vai direto no capítulo 6, que carrega um título super sugestivo, que é O Cristo Consolador. Esse é um texto fundamental para compreender a base filosófica e até moral dessa doutrina toda, sabe? Sim, sim. A proposta central desse material é justamente desconstruir aquela ideia tradicional de alívio e propor algo que, assim, desafia muito a nossa percepção comum sobre as dificuldades da vida. Pois é. E a nossa missão com a análise de hoje é tentar desvendar o que a obra realmente quer dizer com esse consolo, né? Esse consolo que foi prometido há milênios. Aham, a gente precisa ir fundo nisso. A gente quer entender aquele convite famoso de Jesus aos aflitos, investigar o que significa na prática o tal do jugo leve e, claro, decifrar a promessa desse novo Consolador. Que é o chamado Espírito de Verdade. Isso. A partir daí, a gente vai explorar como o texto argumenta que o Espiritismo seria o cumprimento histórico dessa promessa. Tentando transformar a dor através de duas ferramentas principais, que são o amor e o conhecimento. É uma jornada em tanto para quem está acompanhando a gente. Sem dúvida. E para começar a entender a lógica de Kardec, vale a pena a gente fazer um exercício mental aqui. Manda ver. Geralmente, quando alguém busca um diagnóstico médico para uma dor intensa, existe uma expectativa muito forte de encontrar uma solução imediata. Uma solução binária, sabe? Tipo, tá doendo, me dá um remédio para parar a dor agora. Exatamente. A pessoa quebra o braço, o raio-x mostra a fratura e o paciente quer que o médico simplesmente conserte o problema e dê um analgésico bem forte para a dor sumir na hora. O que é super compreensível, né? A dor incomoda, a gente quer que ela vá embora rápido. Lógico, ninguém quer sofrer. Mas o que o texto propõe é um cenário um pouco diferente. Como assim? Imagina que em vez de dar uma pílula mágica que só anestesia o sintoma ali na hora, esse médico diga algo como: olha, eu não vou anestesiar a raiz disso agora. Nossa, o paciente ia ficar furioso. Com certeza. Mas aí o médico continua e diz que vai mostrar exatamente o porquê de o corpo estar reagindo assim. Mostrar as causas que levaram a essa condição. Entendi. Dar o contexto completo. Isso. E explicar como esse processo doloroso é, na verdade, um mecanismo que está curando a pessoa de uma doença muito mais grave a longo prazo. Caramba, é uma analogia muito boa. Ela ilustra perfeitamente essa mudança de paradigma que o capítulo 6 apresenta. Sim, porque a relação com a dor é totalmente invertida. A dor deixa de ser uma coisa aleatória. De acordo com a obra, o sofrimento não é mais visto como uma punição divina ou tipo um azar cósmico. Ele passa a ter uma utilidade pedagógica. Exato. É a descoberta racional do porquê o sofrimento existe que acaba se tornando o verdadeiro consolo, e não a ausência da dor em si. E para entender como essa lógica se sustenta de pé, a gente precisa voltar para o convite original, que é o ponto de partida do capítulo. O texto traz aquela passagem celebérrima do Evangelho de Mateus, né? Aquela que diz, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Uma passagem que, nossa, tem sido repetida exaustivamente ao longo de uns 2 milênios. Sim, todo mundo já ouviu isso em algum momento. Só que o desafio que o autor levanta é que essa frase costuma ser interpretada de um jeito muito superficial pelas pessoas. Como se fosse uma promessa mágica. Exatamente, como se a fé por si só fosse remover magicamente todos os problemas práticos e boletos e dificuldades da vida da pessoa. Sabe como eu gosto de visualizar essa ideia? Eu fico pensando numa trilha, uma montanha muito íngreme. Imagina que a vida seja essa subida exaustiva. E quem está subindo está carregando uma mochila absurdamente pesada, entupida de pedras. A coluna doendo, os ombros já todos cortados pela alça. Isso. Daí quando se lê aquele eu vos aliviarei, a expectativa automática de quem está sofrendo é tipo, nossa, ele vai tirar a mochila das minhas costas. É o que qualquer um iria querer. Pois é, mas a leitura atenta do texto mostra que a promessa não é retirar o peso.
A promessa é ensinar a pessoa a ajustar as alças da mochila. Sim, nossa, melhorar a postura para a jornada ficar suportável, né? Exato. E segundo a argumentação do livro, esse tal ajuste postural é a aplicação da lei do amor e da caridade. E a palavra jugo lá no texto original corrobora muito com essa sua visão da mochila. É mesmo. O que era o jugo exatamente? Historicamente, o jugo era aquela peça de madeira bem pesada que era colocada sobre o pescoço de uma junta de bois para eles poderem puxar o arado ou uma carroça. Ah, sim, aquela canga de madeira, né? Isso, a canga. Só que o jugo, por si só, ele não puxa a carga no lugar do animal. A função do jugo é distribuir o peso de forma equilibrada para que o boi consiga realizar o trabalho sem se ferir gravemente. Faz todo sentido. Então, quando o material aponta que o jugo do Cristo é a observância da lei que ele ensinou, está dizendo justamente que essa lei moral é a ferramenta que distribui o peso da nossa existência. Mas olha só, vamos ser um pouco críticos aqui. Porque, na teoria, isso soa lindo, né? Com certeza. E na prática? Na prática, o texto diz que o jugo é leve porque impõe apenas o amor e a caridade como deveres. Mas amar quem prejudica a gente, ter paciência num trânsito caótico ou abrir mão do próprio interesse exige um esforço colossal. É muito difícil. Renunciar ao orgulho dói pra caramba. Então, como que isso pode ser classificado como um fardo leve? Essa é uma contradição aparente muito interessante. E a resposta que a obra oferece está na comparação com a alternativa. Como assim alternativa? O texto argumenta que, para quem não tem esperança no futuro, as aflições caem com um peso esmagador. O verdadeiro fardo pesado não seria a prática do amor. Ah, seria o que então? Seria carregar as consequências do egoísmo, do orgulho e das ambições sem freio. Esses sim são os pesos que esgotam a humanidade. Porque geram os conflitos, as guerras, as frustrações gigantes. Exato. E um vazio existencial tremendo. Ou seja, a carga insuportável é criada pela nossa própria postura defensiva e egoísta com o mundo. É a gente que enche a mochila de pedras inúteis. Quando a gente tenta atravessar a vida guiado só por interesse particular e vaidade, a mochila fica impossível de carregar, porque a gente está o tempo todo lutando contra o mundo, né? É exatamente esse o ponto. E o material pontua que a consolação verdadeira começa a nascer a partir da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Tá. Se o indivíduo entende que a vida não termina no túmulo e que existe um propósito muito maior rodando ali nos bastidores, o esforço de praticar a caridade se torna menor. Mesmo sendo super difícil no começo, né? Dói, mas é uma dor muscular de academia, não de uma doença. Perfeito. Fica infinitamente mais leve do que carregar o peso daquelas consequências destrutivas do egoísmo. O que acaba empurrando a gente para um questionamento que eu acho central nesse capítulo. Qual? Pensa bem, se esse código moral definitivo, que é a lei do amor, já tinha sido entregue lá atrás por Jesus, por que a narrativa aponta a necessidade de prometer um outro consolador para o futuro? Essa é uma ótima pergunta. O texto mesmo cita: rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Sim, tá lá no texto. Fica aquela dúvida, sabe? A mensagem original estava incompleta? Será que houve alguma falha de transmissão daquele primeiro código moral? Não, de jeito nenhum. As fontes que a gente está analisando descartam totalmente qualquer falha na essência da mensagem moral. O amor ao próximo já estava plenamente estabelecido, não faltava nada ali. Então, para que prometer mais coisa? O fator que o texto introduz para explicar essa promessa futura é puramente uma questão de contexto temporal. E também da maturidade psicológica da audiência daquela época. Da maturidade das pessoas que estavam ouvindo ali na hora. Isso. O próprio Evangelho registra uma fala muito emblemática, que é: muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Ah, faz sentido. É o mesmo princípio de a gente tentar ensinar, sei lá, mecânica quântica para uma criança que ainda está aprendendo a tabuada. Exatamente isso. A criança não tem a menor estrutura cognitiva para processar a informação da mecânica quântica, por mais verdadeira que essa informação seja. E a analogia se aplica perfeitamente ao argumento de Kardec. A humanidade há 2 milênios estava vivendo uma espécie de infância intelectual. Entendi. Faltava bagagem para entender as leis universais. Por isso a comunicação precisou ser feita quase que integralmente por meio de parábolas. Eram alegorias,
né, construídas com elementos de uma sociedade bem agrícola e pastoril. A parábola do joio e do trigo, da semente, da ovelha perdida. Exato, o grão de mostarda. O princípio moral básico foi plantado ali, mas a explicação técnica, detalhada sobre como o universo realmente funciona, a natureza da alma, o mecanismo da justiça divina, tudo isso precisou ser adiado. Que justifica totalmente a promessa do Espírito de verdade lá na frente. E o texto destaca que a função desse novo Consolador seria dupla, né? Ele vem para fazer duas coisas principais. Ele viria para ensinar todas as coisas, ou seja, revelar o que estava oculto até então e também para relembrar o que tinha sido esquecido ou distorcido ao longo desses séculos todos. E o argumento central para esse tempo de espera é que era necessário uma prontidão intelectual, como a gente falou. A humanidade precisou crescer. Isso. Precisou passar por séculos e séculos de desenvolvimento filosófico, atravessar o Renascimento, a Revolução Científica, o Iluminismo. Até a mente humana conseguir processar coisas mais complexas. Sim, quando a capacidade de raciocínio lógico e a própria investigação científica se consolidaram, aí sim o terreno estava finalmente pronto para receber explicações diretas, sem precisar daquelas figuras de linguagem do passado. E é bem nesse ponto que a obra conecta os pontos históricos. Porque Kardec argumenta, no material da nossa análise, que o Espiritismo não é uma religião nova inventando novos princípios morais da cabeça de alguém. Não, de forma alguma. Ele seria o cumprimento literal dessa profecia do Consolador. Ele surge no século XIX, trazendo um corpo de conhecimento estruturado que foi ditado por esse conjunto de inteligências que o texto chama de espírito de verdade. E a proposta é justamente levantar o véu desses mistérios e começar a falar de forma bem clara sobre o destino humano. Sem parábola agora, papo reto. Papo reto, exato. A forma de comunicação é o grande diferencial que a obra aponta. O material tenta substituir aquela fé dogmática, sabe? Aquela fé cega, por uma fé raciocinada. A pessoa tem que entender no que está acreditando. Sim. Não tem mais aquele apelo a milagres mágicos ou punições eternas e meio inexplicáveis. É uma tentativa de explicar o universo através de uma lei clara de causa e efeito que se estende por múltiplas existências. Só que aqui, olha, entra um obstáculo que pode gerar um baita ceticismo em quem ouve isso pela primeira vez. Imagino. O que exatamente? É que para a grande maioria das pessoas, a palavra consolo remete a uma coisa puramente emocional. Consolo é um ombro amigo, é alguém dizendo, olha, vai ficar tudo bem, é uma rede de apoio afetivo, sabe? Um abraço quente num dia ruim. Isso. Mas Kardec propõe que o Espiritismo é o consolador porque ele explica a lógica por trás do sofrimento. Aí eu fico pensando, oferecer conhecimento duro, conhecimento racional para alguém que está no meio de um luto terrível ou lidando com uma injustiça brutal, não corre o risco de parecer algo super frio? É uma preocupação muito válida. Onde é que está o conforto no meio de tanta teoria e lógica e causa e efeito? Pois é, e o texto antecipa esse tipo de questionamento, viu? A tese que é desenvolvida ali no capítulo 6 é a de que o consolo emocional é sim fundamental, mas ele funciona só como um paliativo. Ele não resolve a causa raiz. Exato. Um ombro amigo, seca as lágrimas por um momento, a pessoa respira fundo. Mas quando ela volta para casa à noite e encosta a cabeça no travesseiro no escuro, o problema continua lá. Mergulhado na sensação de injustiça ou no acaso? Sim. O argumento forte de Kardec é que o sofrimento humano atinge níveis de desespero insuportáveis justamente quando ele parece não ter o menor sentido. A dor que não serve para nada é a que destrói a mente da pessoa. Perfeito. Por que eu? O que eu fiz para merecer uma coisa dessas? Por que o universo é tão caótico? São as perguntas que corroem qualquer pessoa que está sofrendo muito. Verdade. Então, o material detalha que o consolo definitivo, aquele que sustenta a pessoa de pé, só ocorre quando se compreende de verdade a causa e o objetivo daquelas aflições. É aí que entra a questão das múltiplas existências. Isso mesmo. A obra introduz e consolida a ideia da pluralidade das existências, a reencarnação. Tá. Segundo essa visão, as aflições atuais que não têm origem direta nas escolhas ruins dessa vida de agora, elas encontram as suas raízes em ações de existências anteriores.
E isso muda tudo, né? Porque elimina aquela ideia desesperadora de que Deus é injusto ou que a Terra é só um vale de lágrimas punitivo que não tem sentido nenhum. Muda a percepção completa. O planeta passa a ser descrito conceitualmente como um mundo de expiação e provas. Ele tem uma utilidade. Muita utilidade. Ele funciona simultaneamente como um hospital para curar as enfermidades da nossa alma e também como uma escola rigorosa para o aprendizado moral. O que nos leva direto de volta àquele exemplo do tratamento médico que a gente falou no início da análise. Bem lembrado. Se o paciente não compreende a necessidade de uma fisioterapia dolorosa, ele vai lutar contra o fisioterapeuta. Ele vai chorar, se sentir torturado e totalmente injustiçado por ter que passar por aquilo. Ele vai achar que o médico é um sádico. Exato. Mas no momento em que ele compreende o mecanismo, quando ele entende que aquele esforço terrível está, na verdade, reconstruindo um músculo que estava atrofiado, a chave vira. Ele não só suporta a dor com mais firmeza, como ele passa a colaborar com o tratamento, ele desenvolve o que o texto chama de resignação, que não é desistir, é aceitar o processo. É um sofrimento com propósito, né? Sim, e a obra usa um exemplo prático bem parecido com esse do fisioterapeuta, que é a figura do trabalhador braçal. Como é esse exemplo? Imagina um homem que suporta o calor intenso, a exaustão física ali no sol, as privações durante semanas a fio trabalhando duro. Por que ele não entra num desespero absoluto e joga tudo pro alto? Porque ele tem a convicção absoluta de que no final do mês ele vai receber o salário dele. Ele entende a relação de causa e efeito do esforço dele. Exatamente. Se essa garantia do salário não existisse, se fosse sofrer por sofrer, o trabalho ia ser percebido como uma escravidão totalmente intolerável. Faria qualquer um enlouquecer. Kardec argumenta que saber de onde se vem, para onde se vai e o real motivo de se estar sofrendo devolve o sentido e a dignidade à existência. A revolta cega contra a dor perde a base de sustentação, quando o indivíduo compreende que cada tribulação é tipo uma crise salutar. Uma crise desenhada para a própria melhoria da pessoa. É, sob medida para ele. Mas, olha, eu tenho outra pulga atrás da orelha aqui. Se o sofredor entender que as dores são provas super necessárias ou resgates inevitáveis de um passado distante, não existe um risco bem grande dele se tornar passivo? Ah, o perigo do comodismo. Isso. Tipo, já que eu mereço passar por isso mesmo por causa do passado, eu vou só sentar aqui, chorar no meu canto e esperar o sofrimento acabar sozinho. Como que o material lida com a resposta prática, sabe? A atitude diante dessa teoria toda? Esse é um ponto de atenção crucial no texto e ele é muito claro sobre isso. A resignação dentro dessa filosofia não tem absolutamente nenhuma relação com a inércia. Não é sentar e aceitar a pancada de braços cruzados. De jeito nenhum. O conformismo fatalista é rechaçado, o consolo racional estabelece a compreensão do cenário, mas a ação no mundo exige ferramentas diferentes, exige movimento. Entendi. É bem nesse momento que o capítulo 6 apresentou uma instrução que foi ditada pelo Espíritos e Verdade, que hoje é considerada uma das máximas mais famosas da doutrina inteira. Qual que é? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Amai-vos e instruí-vos. São duas diretrizes super curtas, mas que parecem funcionar como os pilares de toda a ação da pessoa no mundo. É a fundação de tudo. Para entender o peso de juntar essas duas coisas, eu fico imaginando um carro viajando à noite por uma estrada super perigosa e sinuosa. Certo, gosto de analogias com carros. O amai-vos, para mim, ele é o motor. Ele é a força motriz do afeto, da caridade, da bondade. É ele que faz o carro ir para frente, que tira a gente do lugar e da passividade. Sem o motor não tem movimento. Exato. Mas o instruí-vos, ele é o sistema de faróis. E o volante também. É a razão, o intelecto, o conhecimento claro das leis da vida. Nossa, e se a pessoa tem só o motor do amor acelerando forte, mas está dirigindo no breu total, sem os farões da instrução? A chance de causar um acidente ou de cair num abismo é imensa, né? E a história da humanidade está infelizmente repleta de exemplos assim. Pessoas repletas de boas intenções, de muita devoção até, mas que pela falta de instrução
e de discernimento lógico acabaram caindo no fanatismo cego. É verdade, faz muito sentido. Algumas até chegaram a impor sofrimentos horríveis a outras culturas, acreditando genuinamente que estavam fazendo o bem, mas era em nome de um amor totalmente distorcido por dogmas irracionais. E por outro lado, pensa comigo, se a pessoa tem só a instrução, ela tem luzes potentíssimas, ela sabe tudo sobre como o universo funciona, a teoria toda. Os faróis estão no máximo. Isso. Mas ela desliga o motor do amor e da empatia. Primeiro, que o carro não sai do lugar moralmente. E segundo, que a sociedade corre o risco de produzir indivíduos extremamente frios, calculistas e arrogantes. É um intelecto puro sem a moral, né? Exato. A inteligência sem a caridade frequentemente resulta naquilo que a gente vê muito: exploração, guerras altamente tecnológicas e uma desigualdade profunda. Nossa, sim. E o texto argumenta justamente sobre essa necessidade inegociável dessa aliança entre os dois. O cristianismo original, como a obra aponta, já possuía todas as verdades morais em sua essência, né? O motor estava lá desde o início, entregue e funcionando. Exatamente. Contudo, devido a vários interesses humanos, ambições de poder, ignorância ao longo dos milênios, muitos erros e superstições acabaram se enraizando no meio dessas verdades morais tão bonitas. A poeira cobriu o farol. Perfeito. E aí, o conhecimento mais aprofundado, que Kardec apresenta como o espiritismo ali na obra, viria com a função de fornecer faróis mais potentes. Iluminar a estrada. O estudo e a lógica servem para limpar o que foi deturpado no caminho, ensinando a pessoa a separar, nas palavras do próprio texto que a gente está lendo, o joio da boa semente, as utopias das verdades. E olha, isso redefine completamente o papel da pessoa que está sofrendo. Porque ao adotar essas duas posturas juntas, amando e se instruindo ao mesmo tempo, o indivíduo sai daquela posição incômoda de vítima das circunstâncias. Ele deixa de ser passivo, né? Deixa de ser um pedinte constante de milagres, ele é convocado a entender as regras do jogo do universo e a participar ativamente do próprio progresso moral. Ele se torna, de fato, o construtor do próprio destino. Porque ele passa a saber que cada ação, por menor que seja, tem um peso real na balança das existências dele. É libertador. Muito. A síntese brilhante que o livro nos propõe é que o consolo duradouro não vem de uma intervenção externa e mágica que deleta os problemas da nossa vida num estalar de dedos. Não tem botão de apagar problema. Não tem. O consolo real é o empoderamento que nasce do conhecimento. Quando a gente entende o sistema. Isso. Quando o intelecto compreende a justiça do processo e o coração, ao mesmo tempo, se dispõe a praticar a caridade, as provas da vida continuam existindo, os boletos, as doenças, as perdas continuam ali. Mas o peso esmagador e o desespero desaparecem. O jugo finalmente se torna leve. Mas não porque a carga sumiu por milagre, e sim porque a pessoa aprendeu a carregar essa carga com propósito e com a postura certa. É uma inversão completa da lógica punitiva que predominou durante tantos séculos na nossa história. Uma revolução silenciosa na forma de pensar. Bom, organizando tudo o que a gente explorou a fundo nessa análise de hoje, vimos que o convite original de Jesus oferece um jugo leve não porque exige algum sacrifício de sane ou mágica, mas porque a lei do amor distribui o peso da nossa existência. E assim combate os fardos reais que esmagam a gente, que são o egoísmo e o orgulho. A gente também analisou que a promessa daquele Consolador no futuro foi necessária por uma questão pura de pedagogia cósmica. Sim, a humanidade da época de Jesus só conseguia compreender figuras de linguagem e parábolas agrícolas, demandando que essas verdades mais profundas sobre as engrenagens do universo aguardassem o amadurecimento intelectual e filosófico da nossa sociedade. E por fim, a gente dissecou toda a argumentação da fonte de que o Espiritismo se propõe a ser esse consolador, justamente ao levantar o véu daquelas alegorias do passado. Oferecendo aquele consolo da lógica pura que a gente discutiu. Exato. Mostrando que o sofrimento possui sim uma causa, seja no presente ou em escolhas de um passado distante, e possui um objetivo claro de cura, atuando como um hospital educativo gigante. E tudo isso culminando na necessidade super prática e urgente de unir o afeto e a razão, o amar e o instruir, o motor e o farol. Perfeito.
Considerando todo esse embasamento, eu gostaria de propor uma reflexão final, sabe, para quem está acompanhando a nossa análise até agora. Uma ótima ideia. Qual é a reflexão? O texto de Kardec argumenta com uma lógica que é muito bem amarrada, que os nossos sofrimentos não são punições vingativas, e sim crises salutares ou cirurgias invisíveis moldadas sob medida para nossa própria evolução moral. Então, se a gente tentar aplicar essa estrutura de pensamento no nosso cotidiano, como será que essa mudança radical de perspectiva pode transformar a forma como a gente vai reagir à próxima frustração pesada no trabalho? Ou a uma perda inesperada? Ou até mesmo aquele trânsito caótico e estressante no final do dia? É uma mudança de lente gigantesca. Se cada obstáculo deixar de ser interpretado como um muro intransponível de azar e passar a ser lido pela gente como um degrau de uma grade curricular super extensa que a gente precisa cursar, o que muda na nossa resposta emocional imediata? É uma provocação excelente, porque muda completamente as regras de como a gente interage com os nossos dias difíceis. Dá um sentido para a frustração. É a diferença entre ficar furioso e amargurado, sentindo o peso inútil das pedras na mochila, ou usar aquele exato mesmo esforço para entender quais músculos da nossa alma tão fracos e precisam de treino para a gente poder escalar as montanhas maiores que ainda vão aparecer pela frente. Perfeito, é sobre o sentido que a gente dá para a escalada. Bom, com essa baita reflexão sobre sentido e propósito, a gente finaliza o nosso mergulho nos argumentos e nas propostas dessa obra que é, sem dúvida, tão instigante. Foi uma discussão e tanto. A gente agradece demais a quem nos ouviu até aqui por compartilhar essa curiosidade intelectual com a gente. O convite agora é que a investigação de quem nos ouve continue, sempre questionando, sempre tentando entender os porquês e, claro, buscando aquele equilíbrio muito delicado entre a mente que analisa e a atitude de respeito ao próximo. Até o nosso próximo encontro.